Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Conta Pra Gente. Hoje diretamente aqui do bairro Cascata, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Hoje você vai conhecer o Luiz Antônio de Oliveira. Bom, acho que você não sabe quem é, né? Mas se eu disser o Lite, acho que todo mundo aqui, pelo menos da região, sabe quem é. O Lite é famoso pelas suas esculturas, histórias e sabedoria. Vamos lá conhecê-lo? Bom, hoje estamos aqui na casa do Lite, o famoso Lite. A gente veio aqui gravar com ele. Bom dia, Lite! Bom dia! Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo joinha? Tudo bom, ué. Opa! Vamos chegar, ué. Dá licença. Chegar aqui no rancho. Já vou colocar o microfone aqui no Lite. Dá licença, meu amigo. Aqui. Aí, maravilha. Opa! Dá licença, viu, meu amigo? Vamos chegar, vamos Opa. chegar. Vamos chegar. Aí. Tá um dia bonito hoje, né? Tá muito a gente bom, achou, né? Ontem à noite a gente achou que não ia dar certo, porque tava meio nublado, né, Lite? Isso, o tempo tem uma mudança, né? Mas o tempo ajudou a gente, Ajudou, né? ajudou. Graças a Tudo Deus. deu certo. Vamos. Ô, Lite, eu trouxe aqui pra você. Trouxe um cafezinho aqui da Opa! Fazenda Vale do Tajá, né? Esse café é um café especial. Já é moído, dá pra nós fazer aqui na hora, tá? Opa, e vai ser É um bom, café hein? bom, viu? Café de 86 pontos aí. É, café muito bom, viu? Vamos fazer um cafezinho saboroso, A então. Luciana lá da fazenda mandou de presente aí pra você. Muito obrigado. Agradecer a Luciana, né? Gente boa. Gente boa demais. Gente boa demais. Trouxe aqui também um bolinho pra nós comer aí. Aí sim, a gente agradece tudo isso, né? Cafezinho com bolo é bom, né? Nossa, o café que o mineiro gosta, né? É isso aí. Vamos lá então, vamos conhecer o lugar aqui, Vamos espaço conhecer, teu. Vamos conhecer o lugar, aí. Opa, Vamos então chegar, vamos lá. vamos chegar. Dá licença. Vamos chegar pra cá. Aqui é onde você mora, Lite? Aqui é onde eu moro. E fiz isso aqui não faz muito tempo, vai indo para 6 para 7 anos, né? Aham. Aí eu moro aqui. Mas criei dentro desse pedacinho de chão aqui, né? Criei dentro desse bairro aqui. Você já conhece aqui, então já conhece. Conheço. Mas o rancho, essas coisas eu fiz agora faz 6 para 7 anos. Olha. E criei essas obras aí, né? Sim, sim. Criei essas obras aí. Ô Lite, pra quem não conhece, quem não te conhece, né? Explica pra mim o que são essas obras aqui, se você quiser deixar lá o café e o bolo lá. Deixa eu guardar aqui, aí a por gente cima da mesa, né? já explica um pouco, depois a gente senta pra comer também. Aí você explica pra nós um pouco o que é. E aí? O que são as obras? Essas obras elas têm um significado, né? Essa aqui é um templo, eu conduzo ela como um templo. Isso aqui se torna um templo de reunião, porque você pode ver, ele tem as escadas que sobe, ele é, vamos supor, 3 andares, né? É um templo de reunião, onde se reúne. Sim. E então ele é feito para isso. Agora, esse daí é outro templo. Esse aqui é um templo de meditação. Você pode ver que ele tem as características para meditar. Sim. E aquele templo ali, ele é um templo para recuperar, a pessoa meditar diante dele para recuperação. Sim. Onde a pessoa vai recuperar. E essas aqui, eu trato elas assim como um símbolo de uma nave. Ela foi criada como uma nave, porque como a gente viveu parte, chegou a ver algumas coisas no céu meio diferente, então a gente foi inspirando e criando tudo isso aí, criou, aí faz esses castelinhos, né? Castelo, aquela casinha, foi feita uma casinha lá em cima para dar vida
sustentação aquela madeira, que é uma madeira que tentei esculpir ela, de uma esculpida mais ou menos, pintei alguma coisa nela. Então, é uma casinha, mas ela tem uma sustentação também para equilíbrio, né? Que legal. E esse é o castelo, aqui do lado de cima tem mais 2 castelinhos, que é uma ligação, né? É uma ligação, esse aqui ele é ligado. Olha que bacana. Ele entra, sai aqui, daqui ele sai lá e desce lá. Tem tudo, uma ponte aqui. tem tudo a ligação, tudo uma forte ligação que a gente faz. Mas tudo tem um incentivo, porque é a inspiração, né? Inspiração daquilo que a gente viveu. Lite, e você é conhecido por fazer essas obras de arte com ossos, né? Isso. Por que os ossos, Lite? O nosso, eu aprendi a gostar dele, isso aí foi a vida inteira, assim, sempre gostando de mexer com aquilo. E eu gosto mais da energia do osso, porque o osso ele tem uma energia diferente. Porque o osso, a energia do osso, ela anda, né? Ela é transmissível, então quando você lida com ela, mas precisa ter muito conhecimento, assim, ter um preparo diferente para lidar com o osso. Então eu lido com o osso e gosto demais do osso. E fui aprendendo a mexer com ele, a montar. Então estou fazendo muito trabalho aí, quero construir mais, eu estou com muita coisa para fazer aí ainda com osso, vou fazer. Por isso agora, nessa seca, agora que o tempo enxuga um pouco, aí eu vou fazer mais alguma coisa. E como é que você consegue esse osso? Como é que você... Eu consigo, que a gente anda muito para as montanhas aí, às vezes você vê o lugar que tem ossada, você pega aquilo e traz e vai guardando, né? Para quando chegar o momento usar aquilo, eu pego muito sim. Mas também, para quem não conhece, quem chega aqui, olha de fora, causa um pouco de estranheza. Causa, tem muitas pessoas que, às vezes, ele nem vem, ele tem um medo imenso daquilo lá, porque as cores, né? Eu não sou de mudar muito, eu gosto do preto, do branco e o vermelho, né? Então aquelas cores, e as pessoas passam, eles interpretam aquilo mal e fica. Mas quando chega assim, aquelas que têm coragem, chega assim que a gente conversa, muda completamente. Ele vê que aquilo é um trabalho diferente, mas não tem nada a ver daquilo que ele está pensando. Sim. Porque as pessoas, às vezes, ele usa a interpretação dele, mas se ele passar, ir lá conhecer, saber o que é aquilo, ele vai entender que aquilo tem muito conhecimento naquilo, né? Aquele medo de ver, fala, nossa, mas aquela coisa vermelha, cabeça de vaca, não tem nada a ver. É o mundo que a gente vive, né? É um mundo diferente. E até eu me considero assim, uma pessoa, em certas partes, diferente. Sim. Precisa de muita coragem para você fazer isso, precisa estar expondo. Muitos vai ficar contra, outros vai ficar a favor. Sim. Mas depois que ele conhece, ele fica a favor também. E além dos ossos também, você tem os quadros, né? Que você tem faz os quadros, também, né, pinto uns quadros. Eu gosto de pintar uns quadros assim, meio abstratos, assim, sabe? Porque a pessoa interpreta, né? Estou vendo que até tem uma pintura aqui na frente da... Tem umas pinturas ali, casa aqui. tem. Vamos lá mostrar ela, aí você já explica para mim no que você se inspirou para fazer essa pintura, Lite. Essa pintura aqui eu inspirei nela assim, que uma noite a gente estava no lugar e apareceu uma luz muito grande, sabe? Aquela luz muito grande, era uma luz diferente. Aí aquilo ficou gravado na minha memória, assim, eu não consigo fazer igual, mas aquilo me inspirou a criar isso aí. Então eu crio, como eu faço umas pinturas assim, e por lá tem uns quadros, eu vou te mostrar como aqueles desenhos que fala, aqueles cabritinhos lá. É o lugar que eu criei naquelas montanhas. Assim, a gente criou aqui, mexer com cabrito, quer dizer, aquilo ficou na mente. Então você faz aqueles cabritinhos ali, meio diferente, sim, não fica até uma coisa muito... Mas porque é o lugar que a gente criou, aquilo ficou na mente gravado, né? E agora já não está mais criança, mas aquilo ainda está aqui na mente, né? Então sim, a gente faz. Olha, então a gente coisa. Trabalha assim, trabalha... E o que te deu esse start para você fazer esse tipo de arte, Lite? Porque é diferente, né? Assim, mas isso aí é um tipo de arte assim, inclusive até isso aí tá na genética, sabe? Eu tenho uma prima e um dia eu postei uma coisa assim no Facebook e ela viu, aí ela mandou uma mensagem, me falou, nossa, primo, você não conhece o outro primo lá. Ele faz tudo igualzinho a você, mesma coisinha. Olha só. E ele não me conhece, eu não conheço ele. Eu falei, mas então eu descobri de onde vem, tá na genética, né? Olha. Vem do meu avô, o pai do meu pai, ele era violeiro, ele gostava de escrever música, ele era diferente. Então, tudo veio dele. Muitas coisas que eu faço assim, as pessoas que conheceu mais ele, eu conheci ele pouco, mas fala que é igual o que ele fazia. Então, quer dizer, é a genética, um pouco está na genética também, né? Porque todas as coisas assim, artístico, ela vem do sangue.
Se ela tiver na tua corrente sanguínea, não tem como você fugir dela, ela vai te obrigar a gente fazer. Então eu faço. Esse meu primo que faz igual eu, quer dizer que então é a genética do meu avô, do lado do meu pai. Olha que coisa, hein? E além disso também, né? Além dessa parte artística também, você tem a parte de, vamos dizer assim, de um curandeiro, né? Tem. Isso faz seus remédios. É, isso aí é uma coisa assim, a gente aprendeu, né? São coisas que não que a gente aprendeu, estava no dom, mas aí precisava de pessoas para te despertar aquilo, né? Sim. Aí a gente tive sorte, eu costumo falar que eu tive muita sorte de encontrar pessoas sábias ali que me ajudou a despertar muita coisa, né? E a gente muito atencioso, porque estava no dom, precisava aprender mesmo, então eu fui aprendendo a mexer com isso, assim, a lidar com a planta, conforme hora até lidar com o psicológico da pessoa mesmo, porque o mais importante, a planta, às vezes ela mas o importante é o psicológico da pessoa, você tem que saber lidar com o psicológico. E a pessoa precisa acreditar naquilo ali. Pois e aí para isso você tem que mexer com o psicológico dela, né? Você tem que entrar no psicológico dela e a planta. Aí ela vai ser curada mesmo, só se ela não quiser, porque a cura só se você não quiser ser curado, mas se você quiser ser curado. Cuide do seu visual em um espaço completo. Com profissionais treinados e capacitados, o Barbershop Novo Visual eleva sua autoestima da cabeça aos pés. Siga a gente nas redes e fique por dentro das novidades. Barbershop Novo Visual. Nossa diferença é a qualidade. Você nasceu aqui, cresceu aqui. Como é que foi a tua infância aqui, Lítio? Foi uma infância muito boa, né? Uma infância boa porque era uma infância assim, foi em algumas partes difícil, mas aquela dificuldade foi prazerosa, porque a gente vivia bem, né? Uma liberdade imensa, bastante irmão, a família era grande, então aquilo era muito divertido. Então a minha infância foi muito boa, a gente andava por todo lado, e a gente criou andando, sabe? Andando muito. Aqui tinha um homem aqui que a gente já pegou a ele assim, era um homem de uma sabedoria muito grande. O nome dele, tratava ele de Dedé. Aquele homem ensinou muita coisa, porque ele tinha sabedoria e coragem. Porque se a pessoa passar um pouco de sabedoria para o outro, ele precisa ter muita coragem. Exato. E ele tinha coragem, e ele passou muita sabedoria para nós. E a gente criou com ele, assim, junto com ele, sabe? Não junto porque acompanhava ele. E a gente adquiriu muita coisa, muita sabedoria. Sabedoria, porque a sabedoria ela é diferente do conhecimento. Conhecimento a gente também tem, mas a sabedoria ela é além do conhecimento. Então a gente teve essa oportunidade de adquirir, abriu aquele campo da sabedoria. Então a gente aprendeu muita coisa. Então a gente tem, mas o bairro nosso aqui foi muito bom. Eu, 64, o bairro praticamente quase acabou. Porque a mineração fechou, o povo foi embora. Mas eu costumo dizer, nem todo mundo pode ir. Então a gente ficou aqui para contar a história do lugar. A gente não ficou aqui por acaso, não. Você vai ficar aí porque você precisa contar a história desse lugar. Você tem que reviver, mostrar o que é esse lugar. Eu costumo dizer que a gente ficou aqui para isso, para falar do que eu estou te falando hoje aqui. Sim. Olha que coisa. Então, e você cresceu assim, como é que você cresceu aqui no bairro? Como é que foi a tua juventude? Eu cresci aqui no bairro, que nem como eu estou te falando, eu cresci desde menino, trabalhando desde moleque, muito moleque. Trabalhava para esse homem, ia lá tirar leite e ficava ali. E aí cresci, eu machuquei muito novo, né? Machuquei a perna com 12 anos, aí fiquei um tempo assim. Mas brincava de bola, então aqui tinha um time de futebol, a gente jogava aqui, um time de futebol, tinha aqui o Esporte Clube Cascatense. A gente viveu ali, era um time, além do que você possa imaginar, um senhor de um time de futebol. Então a gente jogava ali, cresceu ali, viveu ali. Como é que chamava o time? Esporte Clube Cascatense. Olha. Ele tá ativo até hoje aí, sabe? Uhum. Mas é completamente diferente, né? Aquelas pessoas passou, mas a gente jogava, era um time muito grande, muito respeitado, era gostoso. E a gente conta assim, a gente ia jogar em algum lugar assim, as crianças queriam ver os jogadores do Cascatense, você vê, era um time amador assim, mas era um time muito respeito, o bairro tinha porque o bairro nosso aqui, ele tem uma energia diferente. Uhum. As pessoas falam, por que ele é diferente? Eu costumo falar, porque o bairro nosso aqui, ele tem um nativo. Onde tem um nativo, é diferente, o nativo é difícil de você conectar com ele, você não consegue, aquela energia do nativo, ela é muito diferente. Sim. Então é o nosso bairro, eu vivia aqui, tinha baile, a gente frequentou muito, então eu tive uma juventude muito boa.
A minha juventude, assim, para baixo eu não ia, eu ia para Poços, né? A gente frequentou muito Poços, passei minha juventude em Poços, foi... Mas hoje eu quase não vou nem lá, o jogo para baixo. Para quem não conhece aqui, a gente está na divisa, né? Entre aqui São Paulo divisa, e, né? e Divisa Minas São Gerais, Paulo né? e Minas, né? Porque aqui é a estação da Cascata, aqui é onde teve, né? A Cascata, a primeira igreja foi feita aqui na Cascata, né? Igreja, quando foi para dominar os bugres mesmo, que eram uns bugres muito valentes, então foi feita aqui na Cascata. E foi indo muita coisa, a Cascata tem muita coisa, a mineração que foi muito forte, eu lembro pouco, mas gostava muito daquela. E gosto da história da mineração, porque meu pai trabalhou, meu avô meu avô mexia com minério, sabe, ele era o chefe da mineração, meu avô, ele não sabia nem escrever, mas ele passava em cima da terra e falava para o senhor onde estava o minério. Olha só. E um dia veio um homem aí, veio até através da agência, lá da Prata, aí o rapaz sorria, aí eu fui procurar minério com ele. Então chegar no lugar, ele estava com um aparelhinho, eu falava, lá naquele lugar você me põe um aparelhinho. Ele chegava lá e põe meu aparelho, falou para mim, nossa, mas como é que você sabe? Eu falei assim, vou só te falar uma coisa, tá na genética, meu avô, ele sabia onde estava. E eu peguei a genética dele, velho. Nossa. É o pai da minha mãe. Que coisa, hein? Aí ele ficava encantado, nossa, mas você sabe muito de minério? Não, não sei nada, eu só sei onde está o minério. Então é um mundo, você vê, a gente viveu aqui, aprendeu muita coisa aqui sem sair daqui. Sem sair, só uma vez que eu saí daqui, fui para São Paulo, fiquei lá em São Paulo lá uns meses lá e não consegui ficar lá. Sim. Na época. E peguei e voltei embora e nunca mais saí daqui. Olha que coisa. Nunca mais saí. Aí... E você é conhecido por andar por aí a pé, né? Isso. Você não tem nenhuma condução, nada ali? Não, não tem. Hoje tive que aprender a andar de bicicleta de velho, que é como eu estava falando. Aí vai chegando uma época assim, as pernas já vai cansando um pouco mais, vou ter como uma bicicleta aí para mim ir mais longe, né? Uhum. E aí eu não sabia andar de bicicleta, aprendi agora faz uns 3 anos, olha só. Apanhando pra caramba dessa bicicleta, porque a perna, subir morro, pedalar, judia um pouco. Uhum. Falei, mas eu no morro eu empurro, na descida eu monto nela e vou embora, né? Que mal lhe pergunta, você tá com quantos anos, Lite? Eu tô com 67 anos. Nossa. 67 anos. E não parece, hein? Tá um pouco, mas a gente força para que isso, né? A gente que mora aqui nesse lugar, é um lugar diferente, isso aí faz uma grande diferença. A água que você bebe, água boa. Você pode ver até para uma criação, se você pôr água boa para ele tem outra resistência, né? A gente viveu aqui e sempre andando, sempre a pé. Eu, às vezes, falava assim, eu saía daqui, eu ia andradas a pé. E voltava no dia, ia no dia e voltava no mesmo dia. E não era muito tempo, não, era coisa rápida. Ia para muito lado a pé, a gente saía daqui, ia lá pro lado da grama a pé, ia pro lado lá da Vargem Grande, porque as serras tudo a pé. E até hoje a gente ainda vai. Olha que coisa. A pé, andando a pé, cortando atalho, né, fazendo muita coisa. Então foi uma vida muito boa. E nessas andanças tua, Lite, você é conhecido aí nas redes sociais como Lite o Guerreiro Caçador. Por quê, Lite? Lite o Guerreiro Caçador porque eu fui caçador, né? Eu fui caçador, eu tive muito cachorro. Eu nunca gostei de caçar a traição, gostava de cachorro, então tinha muito... Então a gente fazia tudo isso aí, a gente caçava com cachorro. Então eu tive um nome grande dentro disso aí. Nossa, vinha gente de longe, e muitas pessoas que vinham atrás daquilo, procurando saber. Então, nesse ramo aí, eu tive um nome muito grande dentro desse nome, de caçador. Aí ficou, aí as pessoas, aí quando eu fui criar o Facebook, a pessoa que criou para mim, porque eu não sabia, né, o caboclo meio do mato não entendia muito. Ela falou, nossa, mas você vai pôr o caçador? Eu falei, se eu não pôr o caçador, se eu não usar o nome do caçador, não usar a história do caçador, não tem história nenhuma. Sim. Porque a história foi feita como caçador. Como é que eu vou jogar a história do caçador fora? Não tem como jogar. Olha que coisa, hein? Eu falei, não, eu não vou tirar. Aí a pessoa, mas pôr o caçador, não, se eu não pôr o caçador, não vou. A minha história é o caçador. Eu tive esse privilégio de ter uma história assim. História assim que se a gente for falar sobre muitas coisas do que viveu como caçador, se fala 2 meses, 4 meses, 5 meses. Eu até costumo dizer, você quer ver uma festa bem animada, uma coisa assim, você quer escutar a história boa, você reúne 5 ou 6 caçadores e põe eles ali e fica só passeando para você ver o que é. É uma coisa diferente. Vai ter muita história para contar. Tem muito, porque é outro mundo, né?
É uma vivência, né? É outro mundo, é outra vivência, é um mundo diferente, é um mundo onde você tem que fazer, a turma acha, mas tudo é feito com amor, né? Com respeito, aí. Sim. Porque o caçador tem um respeito muito grande por tudo, ele não quer que derruba o mato, ele não quer que mata tudo, porque se vai lá acaba com não, ele não quer. E aí, falando um pouco assim, para as pessoas entenderem, o caçador, porque Deus, quando ele fez a terra, ele deu cada um uma função. Um para combater o outro. O caçador de cachorro, ele combatia o de ceba. E o de ceba combatia o caçador de cachorro. Era uma briga. Eles viviam brigando um com o outro, assim, porque era aquela luta da sobrevivência. Então eu vivi isso aí. A gente aprendeu. Assim, a gente entende a caça, né? Pelo menos nos primórdios aí do mundo, a caça como para sobrevivência mesmo, sobrevivência, né? Como eu estava te falando, quando nós fomos morar perto ali da CBA, a gente foi lá morar lá, 9 filhos, a coisa apertada, lá nós chegamos lá, tinha um riozinho lá no fundo, aí comecei a ir lá naquele lugar que eu fui virando caçador mesmo, moleque pequeno, estava com 7 para 8 anos, então nós armávamos umas varas na lagoa, na cabeceira da lagoa, lá pegava a traíra, e tinha uns cachorrinhos pequenininhos, nós ia caçar tatu de dia, chega o tatu, o cachorrinho voava, nós jogava água dentro do buraco, o tatu saía, mas aquilo era para comer mesmo, não era mesmo não era para judiar, era um estilo de sobrevivência aquilo lá, né? A gente fazia o mel, que era o açúcar, porque a coisa foi apertada mesmo. O pó coava café, o pó 2 vezes, até punha ele para secar no sol, né? Foi gostado e fazia o café de novo. Então foi assim que a gente viveu e aí aquilo despertou. Porque eu já venho de família, meu avô do lado não da minha mãe, do lado do meu pai, ele era caçador, né? Então aquilo estava no sangue. É como você dizer, a missão quando ela está no sangue não tem como você evitar. Você vai enfrentar tudo, mas você tem que cumprir ela. E eu até um dia escrevi uma poesia de um cachorro que eu tinha, e eu sempre falo, a missão não era do cachorro, era minha, mas ele ajudou a cumprir a minha. Ele não sabe, o instinto dele é aquilo, mas ele ajudou a cumprir a minha. Então a vida ela foi me dando essa sabedoria. Porque quando você fala de sabedoria, você tem que falar de sabedoria e expressar ela. Sim. Então eu aprendi muito, sim. E hoje você não caça mais? Não, não caço mais. Eu parei, porque cumpriu a missão, né? Se não tivesse cumprido a missão, às vezes eu ainda estava meio lá, mas cumpriu a missão. Eu achei que eu cumpri a missão. E quando você caçava o que, Lite? Eu caçava espaca, capivara, na época mais antiga, viado, né? Caçava cachorro, caçava viado, caçava tatu. Tudo por aqui? Tudo por aqui. Olha, e tinha tudo isso aqui, então? Tudo aí. Inclusive esse homem que vem aqui, que eu estava te falando, você que tem 94 anos, um dia nós fomos caminhar eu e ele, assim, e começamos a contar as coisas assim. Aí quando terminou, ele falou para mim, nossa, você tem muita mais sabedoria do que eu, muito mais história. Eu falei, tem nada, rapaz, você foi para Goiás, você teve para Mato Grosso. Eu nunca saí daqui, mas quando você conta das tuas caçadas, parece que você estava num safari. Olha. Quer dizer, você viveu aquilo dali plenamente, você doou tudo que você tinha para viver aquilo, né? Que legal. Porque se você não doar para viver aquilo, não tem muito sentido. Sim. Bora fazer um café? Vamos chegar aqui. Dá licença, Lite. Chega aí. Aqui é onde você mora, Lite? Aqui é onde eu moro. Aqui é um rancho, vai indo por 7 anos, 6 para 7 anos que eu estou morando aqui. E aí eu mesmo fiz, sabe? Sim, você mesmo construiu tudo? Eu mesmo tive que construir, para poder entrar dentro aqui, a coisa... Porque minha mãe sempre falava para mim, ó, você tá ficando mais velho, você faz um rancho para você morar, para você pelo menos viver mais ou menos ali. Aí eu peguei, resolvi fazer esse rancho. Ô Lite, você é religioso? Você se considera religioso? Eu até costumo dizer sempre assim, a religião depende da maneira que você interpreta a religião. E eu sou um homem religioso, sou muito religioso, mas não sou praticante. Não sou praticante. Você acredita em Deus? Acredito em Deus e sou um homem assim, de crença grande, Nossa Senhora Aparecida, porque quando eu sofri o acidente do trator, só mesmo quem estava junto e quem viu, o trator não tinha freio. Pegava muito pouquinho, era um morrinho de cedo, não era forte, mas de cedo. Quando ele puxou a minha perna, assim que eu entrei lá, que eu me vi embolado com 12 anos, eu gritei por Nossa Senhora Aparecida. O trator não tinha e ele parou. E ele não costumava parar, e ele parou, minha perna enroscada assim,
E eu ali, o trator parou. Olha só. Aí, na época, assim, eu falei, nossa, é um milagre nosso Aparecido, eu vou levar uma fotografia minha lá na Aparecido com 12 anos, foi quando eu ficar homem, eu vou lá na Aparecido, mas vou levar uma fotografia. Aí formei, estava já com 18 anos, falei, agora é hora de ir na Aparecido Norte, levar uma fotografia no Parque de Milagre, e levei mesmo. E você foi? Fui lá. Olha. Aí fui lá, depois voltei uma vez lá, depois nunca mais voltei lá também. Mas então sou devoto nosso. Estou fazendo uma capela aqui do lado de fora ali. É. Eu mesmo nunca trabalhei de pedreiro, nada, mas o Dom vai fazendo, estou fazendo uma A capelinha. gente vai mostrar depois. Fazendo uma capelinha. Depois. Que legal. Tô vendo que você tem bastante coisas aqui também, de galho, de... Você tem umas fitinhas ali. O que é, Lite? Essas fitas aí, cada fita ela tem um significado, né? Ah, Isso aí usa muito Santo Reis, né? sim. Então ela tem um significado, as fitas. E tem aí esse machadinho de pedra que eu mesmo faço, né? Machadinho em cima de pedra. Olha só. Eu mesmo faço. Tem esse bodoque, tu mais que arco e flecha de cá é um bodoque. Que a gente mesmo esse aqui? faz, é. Olha só. Tem o bodoque. O que Aí- que é? Pra que ele serve? Bodoque é arma pra caçar, né? Olha Você que faz coisa. as bolinhas de barro, pedrinha de barro, estica aqui, sorta. É. Olha Olha. que coisa, cara. Que legal. Aqui é a foto tua antiga. É foto antiga. Aqui quem que é aqui? Aí é um rapaz, mora na Prata, trabalha na Sabesp, chama Varne. É. Varne. Que legal. Que bacana, viu? E aí pra cá tá as outras fotos, né, do Tempo Novo. Aquela foto lá tava com 22 anos. Essa aqui? Ué. Rapaz do 22 céu. anos na época. E você guardou tudo. Guardei. Olha E isso só. aí é um rancho de pescaria que nós tínhamos na beira de um rio. Nós reunia essa almaiada e ia pra lá pescar e beber umas pingas na época, né? Que da hora. Aqui tem bastante gente. Aqui Tem. da Prata também? Não, tudo aqui. Tudo Tudo bairro aqui? aqui, tudo. Tudo só. Tudo bairro. Aí acho que tá tem 5 irmãos meus aí. 6 irmãos meus tá aí. Nossa. Você irmãos. falou que você tem... Você tinha 8 irmãos? 9 irmãos. 9 irmãos? 9 irmãos. Nossa. Perdimos 2 agora no tempo. Perdeu 2 irmãos. É. Mas ainda ficou. Olha que coisa. E aqui da época que você caçava? Na época que caçava. Nossa. Que raça de cachorro que é? Aí tem um americano, né? 2 mais americanados e 2, um aí mais põe nas raças. Aí tá, o nome dos cachorros aí é Manhosa e Mateiro. Lampião e Campeão. Olha. Rapaz. Que legal. Rapaz, a turma fala que é sorte. Em cima da minha cabeça lá tem um, tá vendo o burtinho preto? Tô vendo É um um passarinho. urubu. É um urubu? É um urubu. Que bacana. É um urubu. É um urubu. Ah, que legal, cara. Gostando de conhecer aqui teu espaço. E bora fazer um cafezinho? Vamos fazer. Bora? Vamos fazer. Deixa eu pegar uma. Você vai fazer aqui ou vai fazer lá no Mas fogão? quer fazer no fogão? Quer fazer aqui? Você que sabe. Você que sabe, vamos lá. Ó. Aqui é mais rápido lá. Bora fazer aqui então, depois nós Vamos desce fazer. pra lá. Vamos fazer aqui. Depois nós Você desce não pra lá. repara a casa do caboclo, não? Você quer? Mas eu tô me Aqui é sentindo casa em de casa caboclo, aqui, é. viu? Tô me Casa de sentindo em caboclo. casa. Você viu a janela aí ou não? Não entra na janela aí. Olha a janela pra você ver. Aí tem uma. Ah, tem coisa aqui também, ó. Tem. Olha, cada cantinho tem uma... Tem uma pontinha de uma arte, né? Olha, que coisa. Ali também, do outro lado. Tem. Ali a gente vai conhecer depois. Vai. É onde o Lite guarda os ossos para fazer os trabalhos. Aqui são os dogs. Quantos... Você pegou eles da rua, ô Lite? Não, a moça criou lá na casa dela, a cachorra criou e ela não tinha, tava querendo doar e eu peguei lá, peguei um casal. Que belezinha, cara. E tá Belezinha. Teus companheiros. o nome dele é Leão e a cachorra é Bragança. Ah, É, uns cachorros diferentes, né? sim, sim. Cachorro. Eu ensino, você chegou a ver foto minha lá com meus outros 2 cachorros, não? Não vi. Era Johnny e Lobo. Ah. O Lobo ele aprendeu tanto assim que eu chegava a ver assim, tirar fotografia, quando eu Chico tirava o celular, eu não mandava, não. Se tivesse uma pedra, ele fazia o circo, ia lá em cima e postava. Pra mim tirar a fotografia. Então tem muita fotografia dele que tá em cima da minha cabeça, bonito, uma postura, cachorro. Sim, sim. E esse aí tá aprendendo. Ah, que legal. Aprendendo. Que legal. A gente tem que ensinar, né? Não, tá ensinado. E as ervas, Lite? Onde que você faz as ervas aqui? As Como é ervas que é aqui? às vezes eu carrego, porque eu trago muita erva assim pra chá, né? Pra banho.
Então, mas eu não tenho muita erva, assim, eu acho que você guardar ela, a pessoa vem pra buscar erva, eu peço lá um dia para ele, 2 dias, para ir buscar ela lá no mato, que eu gosto de trazer erva fresquinha, né? Sim, mas sim. às vezes tem um pouco aí que eu guardo, um pouco. E às vezes faz uma pomada, né? Eu gosto muito de fazer pomada, faz umas garrafas assim, com as ervas temperadas para passar em perna, para ajudar. Então tem muita coisa que a gente faz assim para isso. E você falou que tem muita gente que vem aqui, né? Às vezes que tá com uma enfermidade, tá com uma Tem dor, gente que vem alguma coisa. muito, vem buscar o remédio, assim, e a gente está sempre preparado, sabe? Minha mãe, ela tinha uma coisa que ela falava para nós. Quando a pessoa bater na porta da tua casa, se ele veio buscar, você não deixa ele sair sem nada, porque quem mandou ele lá sabe tudo que você tem. Sim. Então, às vezes, o conteúdo, às vezes, nem não é muito. Mas como ela veio buscar, ela está esperançosa, né? Sim. Então você vai passar aquilo para ela. Passar aquilo para ela. E ela vai sair dali com aquela esperança, porque o que faz da vida é movimentar, curar e ter uma vida plena é esperança. Se não tiver esperança, Você tem que acreditar, naquilo ali, né? Aí ela leva aquilo com esperança e acaba Deus, né, entrando naquela coisa e ela sara. Um dia eu fui levar um remédio para uma mulher lá, até na Prata. Aí ela falava pra mim, mas esse remédio, não sei o quê. Eu falei para ela, vou só dizer uma coisa, o mundo se diz assim, acredita em mim. Primeiro acredita em Deus, mas depois acredita em mim, porque foi ele que me mandou vir aqui, ué. Quer dizer, se você não acreditar em mim, não vai te valer nada também. É verdade. Tem que ter a crença em Deus primeiro, mas acreditar naquele que está te trazendo, ué. É a fé, né? Você não acreditar naquele que está te trazendo, você desconfiar dele, às vezes você perdeu tudo. Então o mundo é assim, tem muita coisa que é necessário. Você está preparado com aquela sabedoria para vir para falar para aquela pessoa, para ele entender, né? Para ele entender o significado daquilo. O mundo, esse mundo dessa sabedoria espiritual não deixa você no vazio. Você não fica sozinho. Verdade, verdade. Tem esse acompanhamento, esse amparo, né? É um verdade. amparo. Verdade. Vou fazer o café, a água tá pulando Vamos aqui. fazer o café. Opa, vamos fazer café aqui. Deixa eu pegar aqui, Cafézinho, vou fazer tá? Vou fazendo essa garrafinha aqui, dá, né? Opa, dá sim. Não é muito. A gente... Eu quando era moleque, desde moleque assim, e formei, rapaz, a minha mãe falava, hoje você não sai. Mas por que você não sai? Você vai ficar aqui, esse povo que vem aí, vem tudo por causa de você. Mas não era um não, era 30, 40, 50 homens dentro da cozinha da minha mãe, assim. A casa era grande, uma cozinha grande. Então ali nós ia fazendo, minha mãe coando café, ela era sozinha, então eu ia fazendo café, nós conversando aquele mundo de gente, ali tinha violeiro, tinha caçador, tinha jogador de futebol, tinha todo mundo. Todo mundo estava ali. Eu vou passar uma água quente nessa garrafa aqui para ela ficar, dar uma temperatura no café ali, ó. Ah, a gente faz isso também, viu? Vai. É. Aí, então, a minha mãe, hoje você fica aí, nossa, você ficava lá, chegava aquele povão, era divertido, era gostoso, você precisa ver. Aí a gente foi aprendendo tudo aquilo. E é como eu tô te falando, tem coisas que você tem que aprender, você tem que ter coragem, né? É. E eu não sei se eu te perguntei, Olite, quando você era mais novo, que você morava aqui também, você chegou a estudar, chegou a ir pra escola? Eu fiz um primarinho só, que aquele tempo que era até o 4º ano, né? Eu fiz só isso. Eu tinha um coadorzinho aqui, não vou pôr no coador. O coador é limpinho, mas ele tá preto. Ah, mas eu lá em casa também, meu coador é preto. Eu não gosto, de coador. O coador para ficar gostoso tem que estar preto, né? O coador preto. Lá eu tenho o coador de papel lá, mas é quando eu tô com pressa, eu quero fazer um café aqui nas ruas eu gosto muito do coador preto. Ah, eu também. Quando ele tá bem preto mesmo, fica saboroso. Né? Você tem que lavar ele bem lavadinho. O sabor já tá nele ali. Você lava ele bem lavadinho para ele não te fazer. Você quer com açúcar ou sem açúcar? O que você tomar. Ah, eu tomo com açúcar. Se você tomar, nós toma. Não é muito doce, não, mas eu tomo com açúcar. Não, fica tranquilo. E você tá falando que você estudou primário, né? Primário. E você faz poesia? Faz poesia. Faz algumas coisas. Como é que é isso? Da onde vem essa inspiração? Essa inspiração é como eu tô falando. Essa veio do meu avô, do lado do meu pai. Eu era pontual para escrever mesmo. E eu, desde criança, escrevo.
Eu, se vou pegar mesmo assim, eu tenho umas 3.000 músicas escritas, músicas que eu canto. Olha. Canto do meu jeito, até eu fiz uma gravação aí no YouTube e eu falo, eu não sou um violeiro, porque eu não sei tocar viola bem, senão as duas posiçãozinhas só. Eu não sou violeiro, mas como eu gosto de cantar, eu vou cantar essa moda, um pouco do meu jeito, mas eu vou cantar ela. Então, eu canto do meu jeito. Aí veio um rapaz aqui um dia desse, até esse Ricardo, ele falou, nossa, eu falei, preciso aprender a tocar viola agora, despertar esse dom e trabalhar ele. Sim. Não aprende mais não, o senhor já sabe tocar, não muda não, fica desse jeito que tá bom. Eu falei, mas não pode, tem que aprender alguma coisa, né? Então eu tenho várias músicas, que eu não falei pra você que eu tava querendo até encontrar o Tarde Mazinho e ver se ele quer gravar umas 2 músicas. Sim. Aí ele... Porque eu tenho uma música que fala, Arame Farpado, é uma moda muito boa. Sim. Muito boa, uma moda que ela é feita assim, vamos fazer com o café, né? Ah, aí sim, né? Fazer com o café lá, da Luciana. Cafezinho bom, viu? Isso aqui é café de exportação mesmo, né? Ah, é café bom. De exportação. É bom, viu? E pra quem não sabe, gente, eu vou contar aqui pra vocês, a gente conheceu o Lite lá na fazenda Vale do Tajá, porque a Luciana fez um convite pra gente participar de uma caminhada que a Tatiane estava promovendo, a Tatiane lá da Sense Tour de Águas da Prata, e o Lite participou, contando história, né, Lite? É, contando história. Foi uma noite muito bacana, né? Foi uma noite boa, porque lá a gente ficou conhecendo muita gente, né, que estava ali presente. E aquilo foi muito bom, precisava ter mais, sabe? Para as pessoas se conectar e até nem tanto pela história, mas para ver uma caminhada junto. Sim. Tem uma prosa boa, né? Sim. E a gente até parou na fazenda da Luciana lá. Isso. Teve um caldo lá depois, teve uma fogueira. Teve uma fogueira boa, Tava gostoso, viu? Uma fogueira Tava boa. Bom. E como é que você tava falando mesmo da música? Eu queria que você cantasse um pedaço pra nós, velho. Ó, eu tenho essa música, Arame Farpado, ela é uma moda diferente. Eu vou cantar um pedacinho pra mim mexendo aqui, eu falo. Cerca de arame farpado, você não devia existir, porque você cercou o lugar onde eu nasci, aonde eu brincar. Hoje eu não posso ir, a minha casinha de barro, de longe eu vejo cair, em cerca de arame farpado, você e o progresso, aonde vocês chegam, começam a destruir, tirando a liberdade de quem vive ali, vai cercando o caboclo, fazendo ele sair. E aí ela vai mais coisa pra frente também. Então, mas essa moda eu fiz ela, rapaz. Eu ia pescar num lugar lá e quando chegou lá um dia o cara tinha feito uma cerca lá. Puta, mesmo que o cara fez cerca aí, rapaz. E aí eu fiquei com aquilo, aí cheguei em casa, fiz essa moda. Fiz ela porque foi tipo de uma revolta, tanto que no fim da moda tem um versinho que fala hoje eu vivo longe, mas um dia eu vou voltar. Cerca de arame farpado, ainda vou ver você cair. Que coisa. Então, a gente criou, como eu tô te falando, mas tudo isso você tem que arrumar tempo para fazer. Sim, exato. Tempo e inspiração, né? Tempo e inspiração, o tempo às vezes era curto, mas a gente ia fazendo aquilo. E tinha um caboclo que vinha em casa, era um violeiro, nós cantava junto. Ele tocava viola, eu não sabia tocar, mas eu dava uma força na voz. Então a gente fazia e cantava com esse caboclo, ele morreu tanto de beber pingo, coitado. Então a gente cantava. Que coisa. Cantava e nós fazíamos um dueto bonito, rapaz. Ele tinha uma voz fininha, ele dava uma primeira boa. Então foi muito divertido aquilo, foi uma vida boa, sabe? Em casa mesmo, na casa da minha mãe, você precisava ver aquilo que era divertimento. Ali na casa da minha mãe, lá, minha mãe sempre gostou de ter um garrafão de pinga em casa. Às vezes um quer beber uma pinga, o outro quer café. Então, de sábado ali, aquilo era uma festança. O time de futebol da Cascata, às vezes, conforme do Cascatinho não sei, tinha vezes que mais da metade do time posava na minha casa, e a casa da minha mãe não era grande, era pequena, mas tinha um condinho para fora, então pelotava, aquele povo dormia lá.
Então era muito gostoso, sabe? Muito bom, nós tivemos uma vida muito boa, assim. Boa, não ganhamos dinheiro. Mas foi melhor não ter ganhado dinheiro. Se ganhar dinheiro, às vezes, não estava tudo fora do esquema, né? Verdade. O dinheiro não fazia parte daquele esquema. Que coisa, hein? Então o dinheiro não fez parte daquele esquema. A gente viveu assim. A turma fala, nossa, Lê, vê eu fazer isso aí, eu vou falar porque o mundo, você tem que falar a vida. Mas você não fala, mas o que você faz? Não faço nada, cara. Mas você tem, não tem nada, eu ganho salário mínimo. Salário mínimo, eu ganho salário mínimo, só o salário. Eu aposentei só com o salário. Um dia uma mulher falou, mas como é que você foi aposentar? O tanto que você trabalhou, eu falei, não fiz para merecer mais. Fiquei ali naquela vida, caçando, pescando, e babá aí, sabe? E foi uma escolha tua. Exatamente. E tá certo. Então, quer dizer, você viu bem pra caramba, rapaz. Aquilo é uma vida gostosa. Às vezes, se eu tivesse muito dinheiro, eu não ia viver bem, igual eu vivo. Eu vivo bem, sabe? Vivo bem mesmo. Tem meu rancho aqui, faço o que tem de fazer aqui, recebo visita aqui, saio daqui para outro lado, a gente não vou longe, como eu tô te falando. Dificilmente eu saio daqui da barroca. Essa barroca que eu falo, Pico do Gavião, essa barroca aqui, que é onde está a borda do vulcão. Ia ver um rapaz aqui, eu falei, vou te explicar para você o que é a borda do vulcão, porque você não sabe. Todo mundo fala borda, a borda do vulcão, ela é aqui. Ela pega na Serra da Prata ali, vai cortando, sai ali, pega lá, sai lá na Pedra Branca, sai aqui, a borda do vulcão. A água, o escoamento do vulcão correu mais pro lado da Prata do que para lá, você sabia? Sim. Vamos tomar um café, ué? Vamos tomar um café. Deixa eu pegar uma xícara aqui, ué. Vamos tomar um café. Vamos tomar um cafezinho aqui. Tomar um café meio Cafezinho bom. bom. Bom, Nietzsche, agora a gente já tomou café, já tá tudo tranquilo. Isso. Vamos, você quer mostrar um pouquinho mais pra Vamos gente chegar lá, vamos ver umas obras de osso, tem umas esculturas de osso aqui. Vamos chegar aqui. Aqui já é outro tipo de obra, né? Aqui tem uns quadros da pintura, né? Ah, legal. Tem umas coisas diferentes aqui. Aqui é teu ranchinho. Aqui é um rancho onde a gente trabalha, às vezes fazendo alguma coisa, né? Sim. Pintando, mexendo assim. Porque tem que fazer, que nem essa obra aqui mesmo. Isso aqui eu comecei ontem, à tarde. Não terminou, tô querendo fazer umas imagens aqui. Aí tava querendo fazer um lobo-guará, mas aí deu uma erradinha aqui por cima. Isso aqui a gente conserta, essa coisa assim. Sim. Aí acaba ajeitando a pintura, dá um trato diferente, aí tá o passarinho, né, que a gente faz. Olha que legal. Isso aqui é uma obrinha de osso, isso aqui é uma obra, é um ponto de chifre de búfalo. Chifre e de uma búfalo. raiz. E a de baixo é uma raiz que eu tentei montar para dar uma aparência diferente, né? Sim. Então é uma raiz. Mas o resto bacana. tá aqui dentro, né? Isso aqui é tudo de osso. Aqui é tudo osso, Olha que tudo bacana. osso. Aqui tem madeira. Aqui, por exemplo, isso aqui é um avião, né? Um avião. Olha que Um bacana. avião, então, quando você faz uma obra, você tem que criar outra, aparelhado Sim. com aquela obra, né? Sim. Para ficar, para dar, como se diz na linguagem do caboclo, para dar liga, né? Sim. Aqui isso aqui é um barco. Olha, e é pesado pelo jeito, hein? Pesado, é Só um barquinho de osso. pegar aí. É um barquinho meio tipo daquele dos piratas, né? Sim, É do sim. pirata, já a caveirinha aqui, ó. Sim, navio de Barquinho do pirata. pirata, tá meio empoeirado aqui, mas lugar muito cheio, aqui faz muita poeira por causa de ser beira de caminho, né? Então isso aqui é uma outra obra, com madeira e osso. Aí. Isso aqui é uma madeira, Nossa, isso aqui é o bonito, osso. Aí. E aqui estão os quadros, né? Quadro da pintura aí. Quadro aqui, tem esse aqui, aí, olha esse quadro. Aí, tem o quadro. Nossa, que chique. Tem mais aqui, ó. Aí outro quadro aí. Ô, Nietzsche, e por que você gosta tanto do vermelho, do branco? Qual é
Eu costumo traduzir assim porque é o ponto de referência da vida, né? Porque o branco é a paz, o vermelho é a vida, porque é o sangue, sem sangue você não vive. E o preto é o luto. É verdade, faz parte. Faz parte, o preto é o luto. Verdade. Então é uma pintura simbolicamente assim, mas ela não é, ela é a vida. Quando você vai analisar, ela é a vida. Porque o luto, queira ou não queira, você vai passar por ele. Exato. E faz parte da vida. Faz parte da vida. E o sangue, ele é a vida, porque o sangue tem que correr na veia para você estar vivo. E o branco é a paz, você tem que procurar ter paz. Você vende esses quadros? Muito difícil, viu? Esse tempo eu tô vindo umas moças de São Paulo aqui, eu não tô vendendo, mas é difícil vender. É difícil. Como é que a pessoa, se ela quiser comprar, como é que ela contacta você? Às vezes vindo aqui, né? Eu tenho lá um contato lá do Facebook. E tem aqui, então se vier aqui fica até mais fácil, que a pessoa já vê, né? Já escolhe também, né? Escolhe, eu não sou muito dispor assim, né? Você estava falando pra gente ali no café, que você quando era criança, você foi colocado à prova para muita coisa, né? Muita coisa. E hoje você tem essa força que você tem, essa fácil adaptação por causa disso, né? Por causa disso. Eu também acho. Você acha que, por exemplo, essa geração de hoje não tem muito conhecimento, muita vivência com as coisas, né? Ele não tem porque o pai não tem, né? O pai e a mãe não passam nada. É que nem eu falo pra tu, você cria um fiote de sabiá perto de um pássaro preto, ele vai cantar pássaro preto. Mas se você criar ele perto do sabiá, ele vai cantar sabiá. Hoje o pai e a mãe pegam o filho e toca lá na creche, o filho não pega nada do pai e da mãe, ele desnorteia. Ele vai pegar o do outro lá que não tem nada a ver com ele. E aí, antigamente você ficava ali com a mãe, o pai, né? E ali os amigos do pai iam lá, você tinha um contato maior, então você aprendia a cantar o canto do pai e a mãe. E aí a maior sabedoria que você tem na tua vida é do pai e da mãe. Verdade. Tudo, remédio caseiro, tudo. Então, esse mundo hoje que está aí, as crianças de hoje, ele não tem essa coisa. E se ele for junto com você der uma raiada com ele, nunca mais ele te acompanha. É verdade. Porque ele enfraqueceu. Ele é fraco. Nós trabalhava para um homem aqui, certo Dedé mesmo que a gente faz muito com ele. A troca de meia garrafa de leite, porque nós trabalhava e ia cedo, porque tempo a escola entrava meio-dia, então ficava ali até umas 11 horas, depois vinha em casa, às vezes almoçava, e às vezes almoçava até na casa dele mesmo, e ia para a escola. Chegava da escola, tirava aquela roupa, às vezes tinha que ir lá fechar um bezerro, a troca de meia garrafa de leite. Nossa, meia garrafa de leite. E era compromisso, se você não for lá, o pai e tua mãe iam te chamar a atenção, ia raiar com você, porque você tinha mulher, você tinha que ir lá, é compromisso. E o leite do teu irmão tá vindo de lá, você tem que ir lá, e a gente ia. Pegava aquilo com compromisso, não, tem que ir lá, o leite está vindo de lá, eu tomo leite lá, eu vou na casa do homem, almoço, só estou comendo lá. Então, era o meio de pagamento, era gratidão, né? Gratidão. Então, hoje as pessoas não fazem mais isso para os outros mais, ele não faz. Você pode ver tudo que a pessoa vai fazer, se ele não visar dinheiro, ele não faz. Tudo se tornou dinheiro, tudo se tornou negócio, ele não quer fazer, às vezes eu não vou não. Não, mas se falar que tem dinheiro ou qualquer coisa assim, aqui mesmo no nosso bairro, aqui por exemplo, se falar que vai fazer um encontro, falar que tem comida, enche de dinheiro, mas se falar que não vai, 2, 3. Ou se falar que tem que pagar, né? Não, se não tiver comida, nem que não pagar, ele não vai. É verdade. Quer dizer, o povo que está vivendo na terra, né? Então é diferente. Então, como eu estou te falando, a gente viveu aqui nesse lugar aqui, criando, fazendo muita coisa. Na casa da minha mãe e do meu pai, muita gente. A gente criou com muita gente. Eu falo, a sabedoria da minha mãe eu peguei para mim. Não era minha, era da minha irmã. Mas como ela não estava presente, minha mãe ia falecer naqueles dias, e eu sempre perto dela, vivia minha vida muito perto da minha mãe. Então eu peguei para mim. Esse meu avô, conheci ele muito pouco, mas como eu gostava muito de ver o povo contar a história dele, peguei para mim. Meu avô minerador, eu gostava muito da história dele, conheci ele muito pouquinho também, mas como estava no sangue e aquelas histórias me traziam, eu procurei aperfeiçoar ela. Você viu? Do meu avô. Esse meu avô que era violeiro, escrevia, eu adquiri, caçar era a mesma coisa, ensinar cachorro, eu ensino cachorro igualzinho meu avô, todo mundo fala. Então foi aquela vivência muito boa, sabe? Muito agradável mesmo, porque a gente viveu ali o que precisava viver, como eu estava te falando lá. Ali tinha violeiro, tinha jogador de bola, tinha caçador, tinha pescador, tinha tudo ocupado ali. E aqui não pensa que é até 10 horas da noite, não, era até 1 hora, 2 horas da manhã.
Aquilo era forte mesmo, aquela prosa, aquela vivência ali, né? Nós tínhamos um lugar que nós pescava lá, um rancho, nós ia lá. Então aquilo era muito bom, você viu aquele povo da foto lá, é o povo que nós ia pescar. Que legal. E lá nessas pescarias mesmo, eu ia lá, então, ali não tinha viola, então eu fazia moda. Eu tinha uma modinha que eu fiz lá, que ela era assim, por causa de gostar muito de sabiá, eu cantava ela, tinha um irmão, ele morreu agora há pouco tempo, ele gostava demais, ele bebia muito, sabe? Então, quando ele ficava meio bêbado no bairro, eu passava, eu sou difícil de ir embora, falei, vem aqui, vamos cantar a moda de sabiá coleira. Então ele gostava demais, vendo eu cantava assim, sabiá coleira cantou na hora do escurecer, me trouxe triste lembrança daquele dia com você. Sabiá, aí não vou lembrar mais, só esse pedaço. E a gente ia em frente dessa moda, a gente cantava isso aí lá. Cantava mais lá no rancho, lá a gente escreveu muita moda lá, que está guardada até hoje. Então você vê, aquilo era uma vivência, aqueles companheiros ali, tudo firme, não tinha discussão, não tinha nada, era só aquela alegria. Porque foi tudo criado junto aqui. Que legal. E tem coisa melhor do que você convivia onde você foi criado, com aquelas pessoas que você criou junto com você ali, é muito gostoso. Me vi ali no terreno, com meus irmãos brincando, chutando a bola de pano, pois meu pai e minha mãe não podia comprar. Meus irmãos estão longe, não sei como eles estão, eles nunca aparecem para me visitar. Por isso aqui sozinho fico a imaginar. Se eu vou ver o janeiro passar, sei que um dia Deus vai me chamar. Antes que isso aconteça, meus irmãos querem encontrar. Aê! Para quem que você vai deixar tudo isso aqui, toda essa história, toda essa vivência? Que a minha intenção era fazer disso aqui um museu, uma lembrança do que a gente viveu ali. Não só a gente, a família viveu, né? Fazer uma lembrança disso aqui. Eu acho que é uma história muito bonita, uma história de vida, assim, que a gente viveu, e é uma história que ela pode ser passada a outras pessoas, porque é um negócio diferente. E falando assim, você tem a obrigação de saber que você é diferente. Se você não tiver essa obrigação de saber que você é diferente, você larga a mão, você não pode se tornar comum. Sim. Porque se você tem uma sabedoria elevada, por que você quer ser homem comum? Por que não, você não pode ser comum. Você tem que mostrar aquela presença que você não é comum. Porque através de você mostrar que você não é comum, você vai ter um respeito diferente. Você ficar um comum, você não passa de nada, sabia, não? É verdade. A pessoa tem que olhar no seio e saber o teu brilho. Não é por convencimento, não é por vaidade, nada, mas a pessoa tem que saber o que é o teu brilho. Aonde que você faz teus remédios? Onde que você faz quando o pessoal vem aqui? Como é que você faz? Onde você faz? Aí eu faço ali, eu uso muito esse fogãozinho aí, eu gosto de fazer muito remédio aí. Vamos lá para nós mostrar ele. Eu gosto muito de fazer aqui. Aqui eu gosto de fazer aqui porque às vezes eu gosto de usar uma panela de ferro, eu gosto de usar o fogo, né, o fogo a lenha. Sim. Porque o fogo, a lenha, ele dá uma temperatura diferente. Uhum. O gás às vezes é muito rápido, ele acaba estragando às vezes, tirando um pouco a consistência. Sim. Do remédio. Aqui, por exemplo, aqui tá cheio, aqui, ó, a banha lá, ó. Isso aí é virar pomada. Olha só. Isso aí vira pomada. Que bacana. E aí você mistura com o quê? Aí eu misturo, aí ali tá aqui embaixo, aqui tem um tanto, ali tem a sorda tá ali, tem canela de véio que eu ponho, tem o cânfaro. Tá tudo aqui nesse... Tudo, tem tudo aqui, um tanto eu busco no mato também, tem que buscar às vezes um pouco no mato, tem o barba-timão, Sim. põe cor, deixa ela fritar de novo, põe cor, eu uso até a dama da noite. Porque a dama da noite ela puxa a inflamação para fora, né? Tá dentro da missão, você tem que cumprir. E não é fácil cumprir tudo isso, porque você já pensou tudo que você tem que fazer? Exato. Você tem que buscar o remédio, outra hora você tem que fazer, outra hora que nem assim, às vezes a pessoa vem,
Aquela pessoa vem ali porque ele está meio cansado, precisa de uma prosa boa, você tem que dar assistência para ele ali. Você sai para uma caminhada, a pessoa quer fazer uma caminhada, começa a cobrar que quer ir junto com você, você vai fazer aquela caminhada. Você tem o teu própria coisa que você tem que caminhar sozinho, com fome, você tem que ir também. Verdade. Então você está vendo, é muita coisa. Aí você vai fazer o remédio, você vai fazer a comida. Então tem muita coisa que você tem que fazer, não se torna um homem comum. Vamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Eu gostaria imensamente de te agradecer pela recepção, pelas histórias, pela confiança na nossa equipe aqui, né, de estar gravando aqui com você, mostrando um pouco da tua vida, um pouco da sua arte, um pouco da sua vivência, um pouco da sua sabedoria. A gente vai passando um pouquinho que pode, como estão falando para você, dando sequência àqueles que confiaram em mim, né? É isso. Eles confiaram em mim. Muito obrigado. Não é nada, e quem quiser te achar nas redes sociais, como é que a gente te acha? Eu no Facebook é Lito Guerreiro Caçador. No Instagram também é Lito Guerreiro Caçador. Pode deixar lá os contatos para o pessoal que quiser. Tem lá. Tanto visitar você aqui. Tanto visitar, tudo. Quanto quiser comprar também as suas artes. Tem. Legal. Precisar de algum remédio, pode vir. Se não sendo um remédio muito discípulo, a gente às vezes arruma também alguma raiz, algum remedinho que precisar, né? Perfeito. A gente tem, não tem muita essa sabedoria, mas um pouquinho que tem a gente ajuda, né? Maravilha, maravilha. Eu não tenho a raiz aqui, porque a pessoa tem que vir. Eu não vou ficar tumultuando muito a raiz aqui. A pessoa vem, se tiver de procurar, eu vou lá buscar. Você busca de acordo com o que a pessoa precisa, né? Exatamente, está certo. Muito obrigado, viu, Lito? Eu que agradeço o céu, pai. Nossa, fico muito satisfeito de você ter vindo aqui. Muito obrigado mesmo. Ter passado esse tempo, esses momentos juntos aqui de muita prosa. Não sei se foi prosa boa, mas eu espero que seja. Foi da melhor possível. Então a gente que agradece você ter vindo aqui, fico muito contente. Volta mais vezes aí. A gente volta sim, com certeza. Se você achar que precisar de alguma coisa, liga aí, a gente está presente. Quiser ir, às vezes, numa caminhada, contar história numa caminhada, porque isso é muito importante. Sim. Eu acho muito importante. Manter a história viva. Manter a história de uma caminhada, você falar o que aconteceu ali, o que aconteceu aqui. Isso aqui foi isso, isso aqui foi aquilo. Tá certo. É para reviver, né? Colocar as pessoas a par da região, né? Você não vai colocar o mundo, mas a região, né? A região precisa da história. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. E você está com um brilhante trabalho, você está no caminho certo. Obrigado. No caminho certo. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom para você, viu? Obrigado para você também, mano. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar nossos vídeos. Isso ajuda o nosso canal a crescer. E se você tem alguma história interessante para contar pra gente, entre em contato com a gente através das redes sociais, e-mail e WhatsApp. Até a próxima!